Ouvi todos cantando, tá, irmãos? A máscara abafa um pouco a voz, mas a gente consegue. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir um vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo o digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar na tua santa casa, de te adorar, Senhor. Obrigada pela noite de descanso, obrigada pelo sábado que o Senhor nos concedeu e obrigada pela vida de cada um aqui, Senhor. Nos dê um culto abençoado na tua santa presença e o que o Senhor possa ser adorado como deve ser, em espírito e em verdade, Senhor. Abençoe neste momento cada adorador, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com um bom dia e um bom sábado. Olha, a igreja está muito bonita porque está aqui repleta, né, de adoradores. E eu tenho aqui alguns anúncios para dar para você que está aqui na igreja e também para você que está aí em casa. Porque em meio a esse frio que estamos passando, né, no decorrer desses dias, já teve situações aí que nós já vimos aí 9 graus, 7 graus na madrugada, e não é fácil para nós que temos um teto, um lar para se agregar, né? Imagine para aquelas pessoas que estão lá fora. Mas a igreja, ela tem um projeto, o projeto de sopão solidário.
todo ano a igreja acaba se reunindo e fazendo com que esse projeto seja feito para ajudar aquelas pessoas que estão no relento de ter pelo menos um alimento quentinho. E no dia 10 da semana que vem, sábado que vem, dia 10/7, terá aqui na nossa igreja o sopão solidário. Nós temos um vídeo que nós iremos passar agora, que você aí de casa, que está nos vendo, e você que está aqui também na igreja, possa se compadecer e ajudar, porque a Pamela está aqui à frente desse projeto, juntamente com a irmã Sônia, né, da ASA, que vão estar aí direcionando esse projeto. E você pode ajudar de qualquer forma, seja com alimento ou com dinheiro. Né? Elas estão à disposição aqui de vocês para receber o que vocês puderem ajudar. Nós veremos agora que, através desse projeto, você também pode alcançar pessoas para Cristo. Olhe esse vídeo que você vai ver como Deus age na vida das pessoas. Olha, viver na rua é uma coisa muito difícil, né? Porque na rua é um lugar muito frio, né? E você tem que sobreviver, porque se você não saber sobreviver na rua, você é assaltado, às vezes você é roubado as suas coisas. E tem deles que também até tenta te matar, né? Porque às vezes eu estava dormindo e às vezes eu me assustava com o barulho do pessoal, porque eles tentavam assaltar o pessoal do lado e aí depois ia pro meu lado. Então eu tinha que me salvar de um lado e salvar quem estava junto de mim. E aí eu sobrevivi assim, salvando a minha vida e a vida de quem estava junto comigo. O pessoal chegou falando no Mercadão que tinha um pessoal que doava sopa todas as quinta-feiras. E aí eu me interessei, porque todas as quinta-feiras não tem lanche na rua. Então, e também não tem casa de abrigo que dá de convivência, como se vamos dizer, que dá comida. E aí eu me interessei. Esse encontro mudou muito, porque eu estaria sem ter um lugar para viver, um lugar a ter um pouco de paz e um pouco de Deus. Coisa que eu não tinha na minha vida. E eu tendo Deus agora, tudo fica mais fácil. E aí depois foi que eu conheci o pastor Sérgio, na hora que eles foram dar o estudo bíblico, quando eles fizeram o convite para mim. Bom dia, Cícera. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Oh, Deus é bom demais. Toma a É cesta. verdade. Ô, pastor, obrigado, pastor. Deus abençoe. Aí eu perguntei ao pessoal, onde que fica essa igreja? O pessoal falou, mostrou. Aí eu cheguei um dia de sábado. E eles ficaram muito felizes comigo. E eles me aceitaram do jeito que eu estava.
para Cida, Cida, eu não tenho essa voz para cantar. Ela falou, não, mas você pode tentar cantar com a gente. Ver se você consegue desenvolver a tua voz. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho a dizer que hoje eu não consigo viver sem o coral. Com toda certeza, é uma grande satisfação e uma alegria participar de projetos como este. Então, eu incentivo você a também se envolver de alguma maneira com esse projeto, apoiando esta causa tão maravilhosa de ajudar o próximo, as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam de um apoio, de uma ajuda e de uma doação especial. Por isso, essa história nos enche de alegria, a história da Cícera, de acompanhar o início e como ela se encontra hoje, a alegria que ela tem, a gratidão que ela tem a Deus, a esse projeto maravilhoso desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, juntamente também com amigos, com doadores, com pessoas que fizeram esse projeto tornar-se uma realidade. Participe, que Deus te abençoe. Vocês viram? Que maravilha, né? Através de uma ação solidária, alcançando vidas. Nós também estamos recebendo agasalhos, cobertores. Se você tiver algum que possa doar, pode trazer também, que vai ser muito útil na necessidade dessas pessoas, como vocês viram. Também existe outra forma de você ajudar outras pessoas, através da doação de sangue. Ali é os ingredientes para a doação, tá? Tu postou aí também? Quem quiser doar, pode doar aí, ó. Peito de frango, abobrinha, batata, todos esses alimentos aqui estão que vamos precisar para realizarmos então esse sopão que será realizado no dia 10, a semana que vem, tá bom? E a outra forma também de você ajudar outra pessoa é através da doação de sangue, né? Está sendo feito o projeto de doação de sangue para a semana que vem também, pela manhã. Quem quiser melhores informações, pode procurar a Pamela, que ela e o irmão Felipe estão também aí direcionando aí a doação de sangue. É o projeto Missão Caleb, não é isso? Isso, dos jovens. Projeto Missão Caleb. Perfeito. E o que acontece? A semana que vem teremos toda essa programação e dia 17 o pastor estará presente conosco e nós teremos aqui uma Santa Ceia, que você possa se programar para que nós venhamos realizar aqui uma grande festa na igreja, tá bom? E hoje, de tarde, nós teremos uma comissão com o pastor, às 15 horas. Todos os líderes e oficiais estejam aqui presentes conosco, tá? Continuando, então, aqui a adoração ao nosso Deus, nós teremos agora o Provai e Vede. E que você possa também olhar e ver esse vídeo, e que nesse momento teremos a oportunidade de adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que você, após esse vídeo, os diáconos estarão à disposição aqui para recolher os dízimos e as ofertas. Que Deus possa abençoar todos vocês. Provai e vede. História de hoje: decisão para a vida.
você tá fazendo? Eu tava ensaiando com a minha mãe e meu irmão. A gente vai tocar na igreja amanhã. Vocês vão todos os sábados pra igreja? Sim, você esqueceu que somos adventistas? O sábado é um dia sagrado pra nós. E além do mais, tem programação especial na igreja amanhã. Mas você não disse que estava morando num colégio interno? Não, eu não moro no colégio interno. Eu só estudo. Moro no condomínio do lado do IAPE, Instituto Adventista Pernambucano de Ensino. Mas o colégio tem internato e externato e fica a 90 km de Recife. Foi muito bom a gente ter vindo pra cá. Aqui a gente tem segurança total, onde eu posso caminhar com os meus amigos sem me preocupar com perigos, trânsito, assaltos. Damos várias voltas na pista de caminhada que fica na praça. Todo dia ando de bicicleta. Tem quadra de esportes, lago, muitas flores, tudo gramado. Super tranquilo aqui. Mas eu acho que o mais importante são os valores morais e espirituais da educação adventista. As escolas, de modo geral, estão muito preocupadas com a busca pelo conhecimento e acabam não valorizando esse lado. Seus pais não moravam em Maceió, eles largaram o trabalho só pra se mudar pra aí? Minha mãe recebeu um chamado para coordenar a parte de música da escola e reger o coral e a orquestra. Foi uma decisão difícil, porque meu pai é funcionário público de carreira e não podia deixar o emprego. Eles conversaram muito e decidiram que deveriam mudar para cá, para que eu e meu irmão tivéssemos uma melhor qualidade de vida, segurança e convívio cristão com os amigos. Minha mãe está super feliz com o trabalho. Era tudo o que ela gostaria de fazer. Dar aulas para crianças, aulas de canto para adolescentes e ainda coordenar toda a música da escola. Meu pai demonstra estar muito feliz por estarmos aqui, mas eu sei que para ele a vida ficou um pouco difícil. Como ele não podia largar o emprego, ele tem que estar durante a semana em Maceió. Ele viaja 300 km para ir e 300 para voltar, toda semana. Olha, eu acho que mesmo com o sacrifício do seu pai, vocês estão muito bem. Pode esperar que qualquer dia eu passo para fazer uma visita. Promessa é dívida, hein? Agora eu tenho que ir. Tenho treino do nosso time de vôlei. Tchau, tchau. Tchau. Caros irmãos, estamos muito felizes com os resultados da decisão que tomamos juntos de estarmos com os nossos filhos aqui no IAPE. Nós poderíamos permanecer em Maceió, com os nossos filhos estudando em boas escolas particulares, mas o maior objetivo da nossa família é preparar-nos para o céu. Nesse sentido, a educação adventista tem um papel muito importante na formação moral e espiritual dos seus alunos. Vale a pena investir numa educação de qualidade, com segurança, dentro de um convívio cristão diferenciado. As viagens que faço todas as semanas não representam nenhum sacrifício diante do bem-estar que estou promovendo para minha família. Durante o meu percurso, eu vou pensando que minha esposa e meus filhos estão seguros, recebendo as melhores influências para usarem nesta vida e também na vida eterna. Que vocês possam entregar nas mãos do Senhor todos os sonhos e projetos de uma vida mais saudável, mais próxima do Criador. E lembre-se, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Provai e vede. Que linda experiência desta família, não é mesmo? E agora, eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. E o seu bolso comprar o terreno, a casa, a faculdade ou simplesmente o carro. O dinheiro, ele é um fluxo e de acordo com o que você pensa, sente e vibra sobre ele, ele se assimila a você. Aliás, ele se harmoniza. Se você está na escassez, provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso, em gratidão, vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver.
sábado, que é para os irmãos irem, porque na semana é difícil. Neste momento, nós vamos ficar todos de pé e vamos cantar o hino Além do Rio 470. E os desbravadores têm que ir também com o lenço, né? Quem é investido em lenço. E os aventureiros também. Tá vendo, Rogério? Está convocado. Luciana, Alemão, todos convocados aí para doar sangue. De uma terra linda, encantada, feridos por tantos dias, que possamos naquele ponto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Amém.
Bom dia, igreja. Antes de nós fazer uma prece, só queria deixar um recado para vocês, porque a igreja, todo ano, ela vota, e me votaram para ser do Ministério Pessoal. E como diretor do Ministério Pessoal, votado pela igreja mesmo, que são vocês, agradeço a Deus e a vocês, mas o trabalho ainda continua da igreja. E eu quero avisar para vocês, e também para as pessoas que são recém-batizantes, que existe uma classe bíblica aqui às 18 horas todo domingo. E quem está oficializando essa classe bíblica é o irmão Décio. E tem 2 casais estudando aqui que provavelmente eles vão concretizar o dia do seu batismo, amém? Mesmo devido à pandemia, são 30 pessoas do começo do ano para cá que foram batizadas, amém? Aí você pode falar assim, não é muitas pessoas, mas 30 pessoas são almas. E almas foram compradas pelo sangue de Cristo. Então são valiosíssimas. E poderia ter muito mais, mas nosso alvo desse ano são 50 pessoas. Por debaixo dos panos, de casa em casa, ou usando o veículo, a gente tem trazido essas pessoas para a honra e glória de Deus. Então, quem está convidado para a classe bíblica amanhã às 18 horas? Sabe, irmãos, eu já estou um tempo na igreja, nós nunca sabemos tudo. Se você acha que você já sabe tudo, não pense assim. Venha para a classe bíblica, formule perguntas e venha. E é com este pensamento que eu convido todos os recém-batizados. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão dizendo que a gente tem a preocupação de dar estudo e depois abandona. Isso não está acontecendo esse ano. Amém? Porque nós estamos indo na casa das pessoas e trazendo elas para a igreja. Então eu quero convidar vocês amanhã às 18 horas, convide pessoas e venha você mesmo. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que até discordam de algumas doutrinas da igreja, principalmente de Ellen White. Então venha aprender com a gente. E se nós não soubermos, nós temos pessoas capacitadas para preencher e dar resposta suficiente para vocês entenderem que nós estamos seguindo o caminho da verdade. E com este pensamento eu quero convidar a igreja, aqueles que puderem, para nós falarmos com Deus neste momento. Senhor, em primeiro lugar, nós entendemos que viemos aqui só com o propósito de adorar o Senhor. E que se não for este motivo, que o Senhor possa colocar urgentemente isso na nossa mente, no nosso coração. Já te agradecemos também pela noite reparadora de descanso e por mais um dia de vida nessa terra. Muito obrigado por ter trazido também o ministro aqui, o pastor, para trazer o pão espiritual, que o Senhor possa iluminar ele poderosamente, usando ele como uma ferramenta para que possamos nos saciar, quer seja uma mensagem de conforto, de consolo, até mesmo de repreensão, que o Senhor fala conosco e que esse possa ser o nosso desejo. E que realmente também, Senhor, o Senhor possa realmente fazer com que a gente tenha um senso de missão de que o Senhor está presente no nosso meio. Se existe alguma conversa, alguma coisa que venha atrapalhar, que possamos colocar no nosso lugar. Em nome de Jesus, amém. Imploramos teu favor, concede tua santa paz, Senhor. Irmãos, não sei se vocês têm percebido, a gente tem dado a oportunidade também para as crianças e para os jovens. E nós agora teremos uma mensagem especial com a nossa querida irmã, Alana. A Alana, desde quarta-feira, já está falando, eu já estou pronta para cantar, entendeu? E agora, eu não sei como que está o coraçãozinho dela, mas ela está aqui e já está preparada desde cedo, então, não só ela, como a sua família. Que agora vocês possam realmente prestar bem atenção na mensagem cantada através da Alana.
amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render em glória. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 Amém? Deus seja louvado, né? Neste momento, chegou o momento do banquete espiritual. Eu convido aqui o nosso pastor, Gessé. Ele, no momento, ele está como capelão do Colégio Adventista aqui de Praia Grande. Eu já estava querendo convidar ele já há um tempo já, mas aí teve um dia que eu deixei meu filho lá na escola e ele estava bem na porta. Eu falei assim, é agora. Ali a gente não pode entrar muito lá não, né? A gente chega ali, tem que parar na recepção. Tem que marcar horário e tudo, mas eu falei assim, opa, agora está laçado. Que Deus possa usá-lo, tá bom, pastor? E que o senhor possa falar aí atuando pelo Espírito Santo. Tá? Gerson, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grata satisfação de encontrar a igreja aqui repleta de irmãos. E não sei vocês que estão aqui na frente, mas já deram uma olhada para trás aí para ver como estamos lotados hoje. Que bênção, que saudade de encontrar uma igreja cheia nesse período em que nós estamos vivendo, né? Já tive a oportunidade de pregar em igrejas que estava eu, o camarada do som, o pessoal do louvor e a câmera. Tempos complicados que estamos vivendo, mas com a graça de Deus, essa mensagem tem sido levada a todo mundo.
E olha que interessante, todo sermão que é apresentado aqui neste templo fica registrado para sempre ali nas redes sociais. E cedo ou tarde alguém vai estar desafiando os Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos agora neste momento para louvar e bendizer o Teu santo nome, para estudarmos um pouquinho da Tua palavra, para compreender um pouco dos desafios do mundo que estamos vivendo, aprendendo também através da história dos personagens ali do livro de Daniel, como nós devemos ser fiéis a Ti. Nos abençoe, nos proteja, nos guie sempre. Tudo isso eu te peço por Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, desde o mês de janeiro estou trabalhando ali no Colégio de Praia Grande, tenho feito grandes amizades. Eu encontrei aqui agora há pouco a Eliane, ela está lá fora, lá. Ela deu uma fugidinha. E para mim tem sido uma bênção estar aqui nessa cidade, conhecendo algumas igrejas, trabalhando com as crianças. Deus realmente tem me renovado a cada dia que eu tenho ido para aquela escola e encontrado ali alguns alunos. Sou muito grato também pelas capelas que eu fiz ali, pela oportunidade de abrir a Bíblia para os alunos, pela oportunidade de realizar algumas classes bíblicas, né, com os alunos principalmente do 4º e do 5º ano. Realmente Deus tem sido muito bom. Deus tem transformado vidas e Deus ali tem me usado para apresentar a sua palavra e eu me sinto muito grato por isso. E, irmãos, nós não temos a ideia do poder que a pregação da palavra de Deus tem na vida de cada um dos nossos jovens e adolescentes e crianças. Ontem eu estava participando da classe bíblica do clube aqui dessa nossa igreja, e eu falei para eles, meu amigo, quando você começa a estudar a Bíblia, seria legal, e se fosse possível também, né, você ver como você era no início do estudo e como você terminou esse estudo. O conhecimento que você recebeu, as mudanças que ocorreram na sua vida. Porque uma coisa que eu falei ontem, e falei também, e falo nas classes bíblicas na escola, meu amigo, não tem como você não entrar em contato com a palavra de Deus e não sair diferente. E que bom que estamos aqui. Eu estou sem meus óculos, mas é o Eduardo que está sentado ali, né? Que bom encontrá-lo. O Eduardo é meu parceiro. E eu falo isso de coração. É o meu amigo ali na escola que Deus me deu assim para conversarmos, para trocarmos as ideias. Às vezes é nós que vamos ali realizar algumas compras para o colégio, e ali nós vamos falando da escola, do dia a dia, da igreja. Enfim, fico feliz em encontrá-lo aqui, amigo. Eu sei que você está no seu período de férias, eu também estou no meu período de férias, mas é uma bênção estar aqui nesse sábado hoje para louvar e bendizer o nome de Deus. E o texto de hoje que eu escolhi é justamente esse que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 13. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 3. Da Bíblia, vamos pensar um pouquinho, toda vez que você entra no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, você é constantemente bombardeado por inúmeras informações, posições ideológicas, posições políticas. Você liga a televisão no noticiário, é muito nítido ver assim, qual que é a opinião política de tal noticiário, de tal canal, qual que é a posição deles em relação à ideologia de gênero, e constantemente você é bombardeado. E nós, como cristãos, quando vamos na palavra de Deus, nós compreendemos e entendemos que algumas coisas que estão sendo apresentadas ali não estão de acordo com a Bíblia. E você muitas vezes fica um pouco apreensivo, porque afinal de contas, nós temos princípios, nós temos um livro sagrado dado por Deus. E nesses últimos anos aí,
está acontecendo algo inverso, não guiado por Deus, mas algo inverso está acontecendo. Há muitos anos atrás, você lia a Bíblia e você era completamente transformado. E hoje algumas pessoas querem agir de forma diferente. Eu quero ler a Bíblia, mas eu quero transformar a Bíblia de acordo com a minha forma de pensar, de acordo com a minha ideologia, de acordo com a minha posição política. Então você acaba encontrando coisas bizarras na rede social. Bíblia com a linguagem totalmente alterada para atender tal público de pessoas. E não vou mencionar aqui porque eu sei que está sendo gravado e isso vai ficar registrado no YouTube e pode ser usado contra mim futuramente. Mas você falando ideologia, parte política. Uma vez eu vi uma foto comparando Cristo com Che Guevara. Com todo respeito para quem talvez é um pouco da linha comunista, meu amigo, estude um pouco de história. Compreende o que aconteceu somente na União Soviética. Parece que as coisas simplesmente acontecem, aprendemos com os erros, e os erros acontecem de novo, e acontece, e acontece. Então, constantemente a palavra de Deus ela tem sido deturpada, tem sido alterada, simplesmente para atender o meu querer. Mas quando a gente vai na Bíblia, nós compreendemos é que o nosso coração que deve ser completamente transformado por Deus, o nosso coração que deve ser completamente restaurado pelo nosso Pai Celeste. E quando nós estudamos a palavra de Deus, entendemos que nós temos uma missão extremamente especial, principalmente nos dias de hoje, de apresentar a palavra de Deus a todas as pessoas que estão à nossa volta. Independente da cultura, do país e do local que nós estamos, acima de tudo, a Bíblia ensina princípios. E com princípios, nós não negociamos. Nós devemos ser fiéis a Deus. Nós devemos viver esses princípios. E é justamente a história que eu quero contar para vocês, a história da palavra de Deus, que vocês conhecem, de Daniel, seus 3 amigos, lá na Babilônia. E você abriu a sua Bíblia no capítulo 3 de Daniel, no verso 1, diz o seguinte: que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E depois no verso 6 diz o seguinte: qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Então nós temos aqui o rei Nabucodonosor, um dos personagens aqui da palavra de Deus, do livro de Daniel, líder daquele grande império, daquele império mundial, que dominava ali praticamente toda a Europa, a Ásia, toda aquela região ali. Ele havia feito uma estátua, certo? Onde todos deveriam se ajoelhar, se prostrar e adorar. E a história você conhece. Estavam ali aqueles 3 amigos de Daniel e eles se negaram a realizar isto. E eles foram então acusados, eles foram julgados, foram sentenciados e foram executados. Mas para nós chegarmos até este momento do capítulo 3, eu queria fazer uma breve caminhada com vocês através do capítulo 1 e do capítulo 2, porque a história é uma só. Apesar de se passar um período longo de tempo, a história desses 3 capítulos é uma só. A adoração ao nosso Deus. E o capítulo 1 aqui, você pode abrir lá no capítulo 1. Esse capítulo aqui mostra um pouquinho sobre o contexto em que aqueles homens estavam vivendo e também um pouco a respeito da fidelidade em relação ao nosso Deus. E no capítulo 1 ali, no verso 1 diz o seguinte, que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou com a sua família. E Daniel, provavelmente ele havia sofrido isso, essa mutilação. Imagina a cabeça dele chegar agora na Babilônia. Eu estou aqui agora neste lugar, longe de casa, longe dos meus amigos, uma cultura, um idioma, uma religião diferente, uma política totalmente contrária ao que temos lá em Jerusalém. E ele estava ali agora com seus amigos, talvez imaginando, pensando que estavam abandonados, mas acima de tudo, eles aproveitaram a oportunidade
para dar testemunho de Deus naquele lugar. Independente do lugar onde eles estavam, eles foram fiéis. No verso 5, vamos ver no verso 5 o que diz. Diz o seguinte: determinou-lhes a ração diária, né, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Eles foram então obrigados a se alimentar da mesma coisa que o rei comia. Claro, havia alguns alimentos impuros, como nós estudamos e compreendemos aquilo que está em Levíticos 11. Mas certamente ali também havia frutas, havia verduras, coisas saudáveis. A diferença aqui ia muito além de uma alimentação saudável para o corpo. A questão maior aqui também é que esses alimentos, eles haviam sido primeiramente oferecidos aos deuses. E depois eles eram consumidos. Então, se Daniel comesse aqueles alimentos ali, ele estaria participando da adoração a esses falsos deuses. E Daniel decidiu firmemente não se contaminar. E olha só que interessante. No verso 7, o que diz aqui? O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a de Azarias, o nome de Abednego. Nomes totalmente diferentes daqueles da qual eles tinham. Daniel, a tradução do nome de Daniel é Deus é meu juiz. Eu separei os outros nomes aqui. O de Ananias, Iavé é misericordioso. Misael, quem pertence a Deus? O de Azarias, Iavé ajuda. Aqueles nomes tinham um significado muito importante para aqueles meninos. Representava aquilo que Deus significava para cada um deles. E toda vez que Daniel ouviu o seu nome, ele estava ouvindo: Deus é o meu juiz. Deus é que julga a minha vida. Deus é que cuida de mim. Quando, por exemplo, Azarias ouviu o seu nome, ele tinha certeza: Iavé, o meu Deus, me protege. Então o nome deles também é mudado. Daniel, Beltessassar. E lá na Babilônia havia um Deus que se chamava Bel. E justamente a tradução do nome seria que Bel te proteja. Então eles não queriam apenas mudar a alimentação, queriam mudar os nomes, mudaram também a visão que eles tinham a respeito de Deus. Literalmente eles chegaram para Daniel e seus amigos e disseram o seguinte: olha, esse Deus que vocês acreditam, deixa de lado, esquece isso. Aqui agora vocês vão ter outros deuses, deuses verdadeiros. Inclusive nós vamos mudar os seus nomes para honrar esses deuses. Realmente eles estavam sendo bombardeados na alimentação, o corpo totalmente mutilado, o próprio nome, e também na questão da adoração. No verso 8, então, nós temos aqui: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, certo? Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E realmente esse pedido foi algo muito ousado. Aspenaz ali, ele estava decidido realmente a cumprir a ordem do rei. E ele sabia que, caso ele não cumprisse isso, provavelmente ele seria condenado à morte. E ele fica apreensivo. E Daniel sabia que a ordem ali era para 3 anos. Porém, ele lança um desafio para Aspenaz: vamos fazer o seguinte, eu fico 10 dias apenas. Depois dos 10 dias, a gente vê qual que vai ser o resultado dessa decisão que nós tomamos aqui. Ali, realmente, Aspenaz ele foi guiado por Deus, por ter aceitado esse desafio. Daniel e seus amigos ali foram literalmente abençoados por Deus nesse período ali. E o final do capítulo você conhece. Logo ali eles são chamados, eles são entrevistados pelo rei Nabucodonosor, eles dão respostas muito mais inteligentes e bem elaboradas do que os demais rapazes que estavam ali, provavelmente rapazes também do povo de Israel, certo? Eles estavam muito mais saudáveis, fortes, elegantes, bonitos, porque decidiram não se contaminar com a adoração através da alimentação. E Deus os abençoou. Não importa
eles estavam na Babilônia. Eles estavam com a espada no pescoço, mas mesmo assim eles foram fiéis. E ali a vida deles seguiu. Eles foram selecionados para estar entre os sábios do povo da Babilônia, para servirem de conselheiros aos reis. E a história de Daniel, principalmente, começa a mudar a partir do capítulo 2. Você está com a Bíblia aberta, olha no capítulo 2, no verso de 1 a 3, que diz o seguinte, que no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Aquele sonho havia incomodado o rei Nabucodonosor. Ele estava preocupado, ele estava ansioso, ele queria saber qual que era o significado. E olha só como Deus, ele é fantástico. Deus usa meios conhecidos para nos ensinar uma mensagem, para nos apresentar a sua mensagem. E naquele período não era diferente. A prática de revelar e decifrar sonhos era uma prática comum naquele período. As pessoas acreditavam, digamos assim, aqueles religiosos daquele período viviam e praticavam isso, a interpretação dos sonhos. E Deus usa deste meio justamente para chamar a atenção do rei, porque ele tinha uma mensagem especial, e o rei, ele era o líder da nação. O rei, ele era o cabeça daquele povo. Então, se um sonho foi dado ao rei, é porque esse sonho tinha um significado muito importante para toda a nação. Deus não usaria desse meio hoje. Eu duvido se o nosso presidente fosse a público hoje, num pronunciamento em rede nacional, e dissesse, ó, gente, Deus me deu um sonho, eu tenho uma revelação para falar para vocês. Duvido que algum brasileiro iria acreditar nesse sonho, independente de quem está à frente lá, certo? Mas naquele período era algo aceito. E algo também que eles acreditavam naquele período era o seguinte: se o rei recebeu uma mensagem, é que essa mensagem é para toda a nação. Então era uma preocupação geral. Mas também aqui, através desse capítulo, nós vemos algo muito importante: a graça do nosso Criador, a graça de Deus, o amor que Ele tem por todos os povos. A Babilônia, sim, era um país pecador, mas Deus queria salvar eles. E Deus usou Daniel e seus amigos para estar ali para dar testemunho. O sonho do Nabucodonosor era para alertar aquela nação. Continuando aqui, a partir do verso 4 até o verso 12, você pode ler depois com calma em casa, é justamente o diálogo, certo, do rei com aqueles adivinhos, com aqueles feiticeiros ali, com os escribas, tentando saber qual que era o significado do sonho. E aqueles homens ali pediram para que o rei Nabucodonosor contasse o sonho. Porém, o rei falou, não, eu não quero contar o sonho para vocês, eu quero que vocês adivinhem o sonho e me tragam o seu significado, porque é algo realmente muito importante. Então, o rei Nabucodonosor compreendeu que aquela mensagem que foi apresentada para ele através de um sonho era algo realmente perturbador. E se ele contasse o sonho, ele estava talvez correndo o risco de aqueles adivinhos ali dar qualquer significado para ele. E naquele período, o rei estava acima da lei. O rei era a lei. Se você, como um súdito, trouxesse alguma mensagem que desagradasse ao rei, ou que desagradasse a posição dele, ou que questionasse a sua autoridade, o rei mandava passar a espada no pescoço e estava resolvida a situação. Então o rei imaginava que, se ele revelasse o sonho para aquelas pessoas, eles iam simplesmente dar um significado que agradasse a ele. Mas não era isso que ele queria. O rei realmente queria saber algo extremamente profundo. No verso 13, Daniel, então, no verso 13, o Daniel aparece neste capítulo aqui,
que diz o seguinte: saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus amigos e os seus companheiros, para que fossem mortos. Daniel havia sido condenado, havia sido julgado, e ele estava sendo levado para ser executado. Foi então que ele tomou notícia, tomou informações sobre o que estava acontecendo, compreendeu a respeito deste sonho que Deus havia dado para o rei Nabucodonosor. E ele decidiu fazer algo que nós devemos praticar sempre na nossa vida, quando nós estamos mediante uma dificuldade, algum problema. Meu amigo, vamos orar, vamos nos reunir. Nós temos uma decisão difícil na nossa igreja, vamos nos reunir em igreja para orarmos a Deus. Daniel colocou a oração em primeiro lugar. E hoje nós temos um mal tremendo. Estamos com desafios na vida, estamos com problemas, estamos com situações, e nós tentamos resolver de todas as formas. Então, no final, depois que a gente tenta resolver de todas as formas, de todas as maneiras, muitas vezes nós paramos, olhamos uns para os outros e dizemos: o que nos resta é orar. Meu amigo, desde quando que a oração é o resto? A oração sim deveria ser a solução, a primeira solução para nós tentarmos resolver qualquer situação. Qualquer dificuldade que você tenha na sua vida, ore primeiro, depois busque as alternativas para resolver. E Daniel estava ali com os seus amigos aqui. Ele estava ali no verso 17 e 19, fala que eles oram a Deus para que Deus traga a revelação e fale para ele a respeito desse sonho. O que Deus estava mostrando para aquela nação. E no verso aqui, para concluir esse capítulo, no verso 27 e 28, acontece algo que talvez ninguém imaginava. Veja só, verso 27 do capítulo 2. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são essas. E depois Daniel começa a revelar todo o sonho e o seu significado. Mas o que chama a atenção aqui é que, acima de tudo, Daniel exaltou o nome de Deus perante o rei. E indiretamente ele estava dizendo: meu querido rei, meu amado rei, esse Deus, esses deuses que você acredita, isso aí não vale de nada. Esses encantadores, esses camaradas que estão aqui trabalhando para você, fazendo apenas aquilo que lhe agrada, eles não têm poder nenhum. Deixa eu te falar algo, que talvez ao longo desse período que eu estava aqui eu tentei mostrar, mas existe um Deus no céu que está acima de todas essas crenças que você quer colocar na nossa mente. Você mudou o meu nome, você mudou a minha forma de se alimentar, mas acima de tudo eu creio neste Deus que está lá no céu, cuidando de todos nós. Esse Deus é que domina a história, que controla os tempos, que controla tudo que está nesse mundo, e ele tem uma mensagem especial para você, e a mensagem é essa. E Daniel revela o sonho, e o rei fica impressionado, porque afinal de contas, realmente era o sonho que ele havia falado. E ele entende aquela revelação, ele entende aquele significado, e Daniel realmente ali dá uma aula de como Deus conduz a história deste mundo. Daniel mostra que realmente Deus está no controle de todas as coisas. 3 pontos que a gente pode ver a respeito desse capítulo. Primeiro, os reinos ali começam a partir da Babilônia. As nações que anteriormente eram grandes nações, como a Síria e o Egito, não são mencionadas, pois afinal não tinham mais todo esse poderio. E essa ideia se repete ali no capítulo que fala a respeito da profecia dos bodes. A Babilônia já não é mais mencionada, a profecia começa a partir da Pérsia. Ou seja, a Babilônia era o ponto inicial daquele momento profético. O segundo ponto é de extrema importância, é ter um conhecimento do significado de cada uma das partes daquela estátua, cada um dos reinos. Você sabe, cabeça de ouro ali era a Babilônia, peito de prata era a Pérsia. Nós temos ali a cintura, o ventre, era a Grécia, as pernas, Roma, as pés mistura em barro, era a Europa, dividida ali nos 10 reinos. Enfim, você conhece esse significado, mas acima de tudo nós temos que compreender que tudo aquilo ali passou já.
E nós estamos vivendo justamente no período em que a pedra logo, logo será cortada e vai destruir com aquela estátua. É extremamente importante a gente saber o significado dessa estátua, mas é muito mais importante ainda entender que nós estamos próximos da chegada do reino de Deus. E para isso que nós devemos estar preparados. E é para isso que nós estamos aqui no dia de hoje, para louvar e bendizer o nome de Deus. Orar a Ele e pedir para que Ele volte logo, para que o reino dele seja instituído por todo este planeta. E a última aqui, Nabucodonosor certamente ficou impressionado com esse sonho. Afinal, ele percebeu que o reino dele iria cair cedo ou tarde. Ele não tinha ideia que talvez pudesse ser durante o governo dele, ou talvez no seu filho, ou do seu neto. Enfim. Mas ali ele teve uma amostra do poder de Deus. Ele teve uma amostra daquilo que Deus pode fazer com a história deste mundo. E agora ele estava numa luta. O que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? Ele prontamente, ali no final do capítulo, reconhece que o Deus de Daniel é o Deus que conhece todas as coisas. Ele reconhece que o Deus de Daniel é o Deus superior. E ele louva a Deus por isso. E ele nomeia Daniel como um dos governadores ali. Daniel agora é um dos cabeças da nação. E chegamos agora justamente no capítulo 3. O que acredita-se na história é que justamente nesse capítulo 3 se passaram 18 anos entre o capítulo 2 e o capítulo 3. E agora vocês imaginam quanta coisa passou na vida de Nabucodonosor, na vida de Daniel, dos seus amigos que estavam ali naquele lugar. Quanta influência positiva Daniel, através do seu exemplo, trouxe para aquela nação, para todas aquelas pessoas. Mas uma coisa também é real. Os inimigos de Deus não estão descansando. E ao mesmo tempo que Daniel ele era uma influência positiva ali naquela nação, para aquele rei, havia também aqueles que foram chamados, infelizmente, para ser uma influência negativa para aquele rei. E no verso 1 aqui do capítulo 3, diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Eu não sei quanto tempo o rei ficou incomodado com esse sonho. Mas ao final desses 18 anos, ele simplesmente decidiu que ele seria agora o Deus desta nação. Vou fazer uma estátua em minha homenagem, onde todos os povos, todos aqueles a quem eu lidero, a quem eu mando, irão se prostrar e se ajoelhar. E uma pergunta que todo mundo faz quando lê o capítulo 3, onde está Daniel neste momento? E eu imagino que você já deve ter lido a Bíblia e ter imaginado onde é que está Daniel, não é mencionado, somente os seus 3 amigos. Duas possibilidades. Primeira, normalmente quando acontecia essas reuniões em que todos os governadores das províncias eram reunidos ali na capital do reino, o rei mandava mensageiros, mandava embaixadores nas diversas províncias para ver como estava o andamento enquanto o governador não estava ali, para fazer um relatório verdadeiro daquilo que estava acontecendo. E a outra possibilidade mais simples, provavelmente também Nabucodonosor, sabendo que Daniel não iria se ajoelhar, pode ter dito para Daniel: Daniel, entra aqui nessa sala, fica organizando esses papéis aqui que eu vou fazer uma reunião e depois eu converso com você. O rei sabia que Daniel não iria se ajoelhar. O rei sabia que o Daniel não ia se sujeitar àquele tipo de adoração. Provavelmente Nabucodonosor impediu que Daniel participasse daquilo. Duas possibilidades. Mas o fato é que agora todo aquele circo ali estava armado. Aquelas pessoas estavam preparadas ali para realizar aquela adoração. E justamente ali foi anunciado que aqueles que não se ajoelhassem, que não se prostrassem, iriam ser condenados à morte. Iriam ser jogados na fornalha de fogo. E eu imagino que no momento que estava aquela estátua ali pronta, as pessoas estavam preparadas, a fornalha já estava do lado ali acesa. E muitos talvez estavam próximos, sentiram o calor da morte próximo deles. E quando os instrumentos tocam, todos, aparentemente, se ajoelham. Apenas aqueles 3 jovens que ficam quietos, parados. E Nabucodonosor não percebe. E eles são levados até aquele local, porque com certeza, por causa do seu comportamento, do seu testemunho, alguns não se agradavam
da presença daqueles homens. E eles são levados perante o rei. E Nabucodonosor questiona aqueles homens e eles falam, olha, realmente não nos ajoelhamos. E digo mais, você pode tocar os instrumentos de novo, nós não vamos nos ajoelhar. E aqueles jovens, eles são condenados. Eles são executados, mas Deus estava com eles. Deus os estava protegendo. Que interessante, né? Na Babilônia Antiga, o poder político querendo influenciar na minha forma de adorar a Deus. E será que nos dias de hoje nós não temos passado por isso? Será que quando nós estamos pegando o nosso microfone, às vezes nós não temos que ser cuidadosos na nossa forma de falar, porque nós podemos ser presos? Gente, a história só se repete. Naquele tempo lá, o poder político andou do lado da religião e não deu certo. E nos dias de hoje não vai ser diferente. A Babilônia antiga nos ensina o que vai ser a Babilônia moderna, onde o poder político vai querer definir o que você tem que aceitar ou não, o que você deve viver ou não, o que você deve acreditar ou não. E se você não gostar, você vai ser preso. E aqueles jovens, eles foram fiéis ao nosso Pai Celeste, eles foram fiéis ao nosso Criador. Meu amigo, eu comecei esse sermão falando uma frase: com princípios a gente não negocia. Aqueles homens, eles não estavam negociando com princípios, eles estavam firmes. O nome deles havia sido mudado. A alimentação deles tinha sido incentivada a ter uma alimentação totalmente diferente. Eles estavam próximos e vendo ali uma adoração totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus ensinava. Mas eles não abriram mão dos princípios. Hoje a gente vai na TV, nós vemos diversas ideologias querendo ensinar você o que é certo, o que é errado. Mas, meu amigo, se isso não está em conformidade com a palavra de Deus, seja fiel à palavra de Deus. Mas, pastor, eu posso ser preso? Pode. Infelizmente, pode. Daniel, ele deu testemunho no capítulo 1. Ele deu um testemunho no capítulo 2. Vamos lembrar que, por causa da graça, da bênção de Deus, Daniel, através do seu testemunho, não salvou somente a sua vida. Ele salvou todos aqueles encantadores e magos. Quantas pessoas que não foram salvas pelo exemplo e pela determinação dele. E quantos desses nós vamos encontrar no céu? Por causa do trabalho de Daniel, porque ele foi firme. Mas, pastor, e se for o caso de eu ser morto um dia por causa da palavra de Deus? Paulo fala que para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. E sabe o que é interessante? Aqueles homens e Daniel foram condenados. Daniel, ele foi condenado e executado, e sido chamado para ser executado no capítulo 2. Eles foram acusados, eles foram julgados, eles foram sentenciados. Por final, eles foram executados. Mas Deus esteve com eles. Deus os protegeu. Deus os salvou. E na vida de Daniel, a história se repetiu depois. Lá no capítulo 6, ele é jogado na cova dos leões, ele é sentenciado, ele é realmente condenado. Mas Deus manda o anjinho lá para fechar a boca do leão. Meu amigo, nós estamos vivendo num mundo em que a pedra daquela estátua ali que é mencionada está sendo cortada. E ela vai derrubar essa estátua que foi criada ao longo da história. E o reino de Deus vai tomar conta deste mundo e irá transformar esse planeta. E nós viveremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Mas saiba de uma coisa: não abra mão dos princípios. Não negocie com princípios. Não negocie com aquilo que Deus nos ensinou. Não negocie com a verdade. A verdade de Deus é uma só e ela está na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que Deus te ajude sempre. Tenha certeza. Por mais que você esteja vivendo no meio de uma Babilônia, Deus está contigo. Seja fiel e Ele vai te abençoar e te salvar. Amém. Quero convidar a Alana, então, para encerrar o sermão de hoje com uma bela mensagem.
ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. E antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. E antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica Deus. Ninguém explica, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Amém, né, irmãos? Parabéns, viu, Alana? Vamos orar? Pai querido, bondoso Deus, que a graça e a paz recaia sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta igreja. O Senhor esteja também com os irmãos que estão em casa assistindo, que os seus santos anjos se façam presente na vida de cada um deles. Nós agradecemos, Pai, por esta manhã, pelo estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos fortaleça, Pai,
que mesmo que nós estivermos vivendo em meio a uma Babilônia, que o Senhor nos fortaleça e que a gente jamais, Pai, abra a mão dos ensinos que estão na Tua Palavra. Nos abençoe, Pai, que a gente possa viver cada princípio de maneira verdadeira. Que, acima de tudo, a Tua Palavra influencie a nossa vida. E que o Senhor abençoe aquelas pessoas que estão próximas de nós. Nos use, Pai, como Teu instrumento nas Tuas mãos. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amigos, desejo a todos um bom sábado, uma boa tarde. Fiquem com Deus. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar,